Bom, gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre um dos jogos mais épicos da história do futebol, né? Em 1978, entre Flamengo e Vasco, que deu o título para o Flamengo de campeão carioca em 1978. Bom, gente, mas antes de prosseguir, eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like. Eu preciso de likes, quanto mais likes eu tiver, mais o YouTube recomenda a assistência desse vídeo. Eu peço que você compartilhe o vídeo, né? Eu peço também, por gentileza, que você se inscreva no canal. Eu preciso de 1000 inscritos no canal. E também que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, gente, então, em 1978, no Campeonato Carioca de 1978, o Flamengo ganhou o primeiro turno, né? Foi campeão até com uma relativa facilidade. E tendo ganho o primeiro turno, apesar da derrota de 2-0 para o Fluminense na última rodada, foi o campeão, né? Estava garantido nas finais do Campeonato Carioca de 1978. No segundo turno, chegaram à última rodada Flamengo e Vasco para decidir o turno, né? O Vasco tinha 1 ponto de vantagem. Eu quero lembrar para vocês que na época a vitória só valia 2 pontos, não valia 3 como agora, né? O Vasco chegou com 1 ponto de vantagem. Então a situação era o seguinte: se o Vasco ganhasse ou empatasse o jogo, o Vasco ganharia o segundo turno. E ganhando o segundo turno ia para uma final contra o próprio Flamengo, que venceu o primeiro turno, né? E se perdesse o jogo, aí o Flamengo ganharia o segundo turno, e como já tinha ganho o primeiro, seria campeão direto, sem finais, tá? É bom ressaltar isso porque há pessoas que dizem que não, que o Vasco ia ser campeão se ganhasse ou empatasse. Não, o Vasco não ia ser campeão, ia ser campeão do segundo turno, né? E ainda teria que disputar as finais com o Flamengo. Só quem podia naquele dia sair campeão estadual era o Flamengo, se vencesse o jogo. Bom, como o Flamengo precisava vencer o jogo para conquistar o turno, o Flamengo foi para cima do Vasco, né? Foi para cima do Vasco e criando chances, mas desperdiçando as chances, né? E não por nada, mas sim porque o Vasco tinha um goleiro chamado Emerson Leão, né? Um goleiro espetacular, dos melhores goleiros que eu vi na minha vida, né? E o Leão estava pegando tudo. O Emerson Leão pegava tudo, né? Todos os lances de perigo que o Flamengo chutou em gol, não é que o Flamengo chutou para fora, chutou em gol, o Emerson Leão ia lá e pegava, fazendo defesas sensacionais em série, né? E, enfim, o jogo foi indo, terminou o primeiro tempo 0-0, e no segundo tempo o Flamengo fez aquele abafa, né? Aquela pressão, mas o Leão pegando tudo, tudo, né? Que você possa imaginar. E, enfim, já depois dos 30 do segundo tempo, o Flamengo foi todo para frente. O Vasco teve um contra-ataque, mas o Paulinho Piracicaba, livre na área, ele chutou de forma bizarra por cima do gol, né? Ele perdeu a chance de fazer o gol do título do Vasco, né? Enfim, aí o Flamengo continuou em cima, né? Aí aos 43 do segundo tempo, né? O Flamengo naquela pressão jogou uma bola na área, a bola sobrou para o lateral esquerdo vascaíno, o Marco Antônio. O Marco Antônio podia sair jogando ou dar um chute para frente, né? Não, ele vai lá e bota a bola para escanteio. Pronto. Quem foi bater escanteio? O Zico, né? Aí todo mundo estranhou. Pô, mas o Zico vai bater o escanteio? O Zico vai bater escanteio, mas ele tem que estar na área para tentar fazer o gol, é o craque do time e tal. Não, o Zico foi bater o escanteio. E quando o Zico foi bater o escanteio, gente, se vê sutilmente ele fazendo um gesto com a mão, tipo dizendo para alguém para ir para a área, né? E aí ele bate o escanteio com extrema perfeição e quem vai para a área é o Rondinelli. O Rondinelli sobe, a bola passa pelo Abel, passa pelo Geraldo, os dois zagueiros vascaínos, né?
e o Rondinelli mete uma cabeçada fulminante lá no ângulo, né? O Leão não tinha a mínima chance de pegar. Aí o que aconteceu? Flamengo 1-0, né? E a torcida do Flamengo enlouquecida no Maracanã, né? O Leão com aquela cara de desolado no gol, de que, pô, essa não consegui pegar. E teve logo depois uma discussão entre o Zico e o Guina, né? Excelente Guina, diga-se de passagem. Os dois foram expulsos, né? E logo depois o jogo acabaria. Resumo da ópera: Flamengo campeão do segundo turno e, consequentemente, campeão carioca de 1978, né? Atuação espetacular do Leão em primeiro plano, né? Mas também do Zico. O Zico jogou muito, muito, muito e bateu o escanteio decisivo. E, obviamente, do Rondinelli, que, com aquele vigor todo, o pessoal do Flamengo chamava ele de Deus da raça, né? Ele foi para a área e meteu a cabeça, né? Mas não foi por acaso, foi porque o Zico disse para ele: vai para a área, né? O Zico é gênio, o Zico é gênio, o Zico decide, né? Bom, gente, essa foi a minha primeira grande decepção no futebol, né? Porque eu comecei a acompanhar futebol naquela época, né? Os jogos não davam na televisão, só tinha reprise na televisão na TVE, TV Educativa, às 10 da noite, né? Os jogos eram no rádio, né? Eu lembro do meu pai virando para mim: como é que tá o jogo? Já no fim do jogo, né? E eu: pai, estamos conseguindo empate, mas eu acho que vai ser difícil sustentar. Os caras estão vindo para cima que nem os loucos, né? E enquanto eu falava isso, eu ouço o Jorge Cury dizer: gol! Aquela maneira dele de falar gol, mas prolongada, né? Prolongada, né? E aí eu já sabia que era gol do Flamengo, né? Foi ali que o Flamengo começou a dar as grandes chineladas no nosso Vasco da Gama, né? E tem que aturar, tem que aturar. Mas foi um dos maiores jogos de todos os tempos, eu posso afirmar. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Agora vocês sabem quem é o Rondinelli, o que o Rondinelli foi importante para o Flamengo, né? E eu peço, por gentileza, que aqui no canal você tem mais de 600 vídeos sobre diversos assuntos. Escolha aí os de sua preferência e boa assistência. Muito obrigado.